eu peço a atenção de todos, porque vai começar o grande baile da princesa Carla Beatriz. E começaremos com uma convocação real, com seus tios, Ian e Cássia. Uhul! Uhul! Titia Camila e tio Dirceu. Uhul! Tá tudo tão lindo. E também não podiam faltar os seus avós, Rodão e Vó Bia. Rodão e Vó Bia, eles representam muito na vida da Carla Beatriz. E também, né, aquela avó babona maravilhosa, a vovó Carla. Vovó Carla, ela significa muito para a vida da Carla Beatriz. E ela veio prestigiar a sua neta com muito amor e carinho e muita dedicação. E é claro que não podia faltar eles, né? O Breno e a Paloma, que completa os 3 irmãos. Entre brigas, mas existe um amor incondicional entre esses 3 irmãos. E para existir a princesa, tem que ter o rei e a rainha, né? E nós convidamos essa noite a Nayara e o Winder, que realmente são o rei e a rainha da Carla Beatriz. E o Winder e Nayara, eles receberam como um presente direto do coração de Deus para eles a Carla Beatriz. E com eles a incumbência de criar a princesa nos caminhos do Senhor. E isso eles até aqui têm feito muito bem. E agora estará entrando seus amigos, que estarão representando algumas virtudes e sentimentos que a princesa Carla Beatriz encontrará em seu novo ciclo. Seus amigos estão representando um desses princípios, que é a segurança, a amizade, a paz, a dedicação,
a educação, estarão representando também os princípios. Representam o amor, a sabedoria, a confiança, a felicidade, a compreensão, ainda faltam 3 casais aí. Quanto? Ainda faltam 3 casais aí. a cumplicidade, Manda o vídeo pra sua mãe, filho. nesse novo ciclo, a Carla Beatriz também vai encontrar o companheirismo, e ela encontrará também a fidelidade. Vai entrar agora a nossa princesa Carla Beatriz. Fáceis de mudar, vejo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perdoar. Mesmo velho era sentimento assim, sempre é uma surpresa quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer. Pode jogar outra? E como toda princesa tem o seu príncipe, nesse momento vai entrar o príncipe. Gente, que príncipe, tá? O príncipe Joás. O mais lindo que o fotógrafo é o pai do príncipe, imagina!
E estaremos agora dando continuidade a este momento maravilhoso. E não pode faltar, né? O Senhor, que é o nosso convidado de honra aqui nessa noite. Né? Momento maravilhoso, domingo passado de manhã, celebração linda. E hoje Deus te propõe esse momento muito especial com pessoas, começando com a sua família, com seus pais e todos os familiares que estão aqui, amigos que te conhecem e que rodeia ao seu redor, que certamente é bênção na sua vida. E tudo isso nós louvamos muito a Deus por permitir esses 15 anos, né? 15 anos de idade. E na verdade é uma fase que se inicia da trajetória de uma vida. E eu gostaria, né, de ser oportunista, por exemplo, na questão aqui essa imagem de rei, né? E o rei nosso é o Rei Jesus, compartilhar alguns princípios de conselhos, já que a Beatriz, todos que estão aqui, a Beatriz tem uma facilidade muito grande de guardar versículos, e eu como pastor vou só apenas focalizar isso para que ela possa viver esses versículos. Sendo essa nova fase, eu gostaria de deixar conselhos para que você possa desfrutar ainda essa vida sua com Deus, nas fases que ainda você vai atravessar. Beatriz, Deus conhece o futuro. Nós estamos no presente e Ele sabe todas as fases que você e todos nós aqui vamos atravessar. E eu gostaria de ler versículos do livro de Provérbios. Provérbios, para quem desconhece, está na Bíblia. Provérbios é um livro que foi escrito pelo grande sábio, conhecido como Salomão. Nada mais é do que belos conselhos para a vida. Uma outra coisa muito importante quando nós pensamos no livro de Provérbios é que ele é descrito por os escritores dizendo que ele é um manual de sabedoria para a vida. E aqui eu vou deixar conselhos para você viver com sabedoria. O que é sabedoria? Nós temos a sabedoria humana e também temos a sabedoria de Deus. A sabedoria, Beatriz, nos ajuda a discernir o que é certo, o que é errado. E nessa fase que você está começando, você vai precisar de sabedoria. É você aqui também que está aqui. Você é adolescente, você é jovem, a pessoa mais de adulta. Todas as fases nós precisamos de sabedoria para viver enquanto estivermos aqui na terra. Eu deixo o primeiro conselho que Salomão começa a descrever no primeiro capítulo. Primeiro conselho para viver com sabedoria aqui é temer a Deus. Versículo 7 do capítulo 1 vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O cenário hoje, Beatriz, perdeu essa joia. A sociedade, essa geração, ela não é muito chegada a temer. Por isso que vale a pena nós, como crente que serve esse Deus, esse rei, levantar a mão desse grande valor que é tão importante para Deus. Temer a Deus. Porque se eu e você e todos aqueles que estão aqui não temer a Deus, nós não teremos essa sabedoria vindo de Deus para viver aqui embaixo. A sabedoria, ela é adquirida quando uma pessoa teme esse Deus. Agora, o que é temor? Já que está tão esquecido no percurso dessa geração. Temer a Deus, bem simples e básico, é ter uma relação com Ele de reverência
respeito e obediência. Para algum e para muitos, temer a Deus é ter pavor de Deus e ter uma obrigação de obedecer obrigatoriamente aquilo que Deus manda. Mas a Bíblia não. A Bíblia ensina que temer a Deus é uma relação diária com o Senhor e ao mesmo tempo ter reverência a Ele, respeitar a Ele e obedecê-lo. E esse é um princípio que a Bíblia vai ensinar no livro de Provérbios. Beatriz, todos que estão aqui, temer a Deus está na sua palavra. E olha só que dentro desse livro, do livro de Provérbios, vai dizer mais ainda com aqueles que temem ao Senhor. Veja o que vai acontecer. A Bíblia vai dizendo isso. Por exemplo, em Provérbios capítulo 16, versículo 6, vai dizer lá: com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Ele evita o mal por quê? Porque ele deseja agradar, honrar e obedecer. Quem teme a Deus, agrada a Deus, honra a Deus e obedece a sua palavra. Veja que o caminho de quem teme ao Senhor, ele evita o mal. Por quê? O livro de Provérbios, ele compara o sábio, compara o insensato, o imprudente, o tolo, o louco. Que todas essas pessoas, que é dita no próprio provérbio, do livro de Provérbios, loucos, insensatos, são pessoas que o próprio versículo, no capítulo 1, versículo 7, que lemos aqui, despreza esse temor a Deus, despreza os ensinos de Deus, despreza a sua palavra. Então não são todos que temem a Deus. E você está numa idade de fase que é fundamental você seguir a sua jornada, a sua caminhada com o Senhor, temendo ao Senhor. Esse livro ainda vai falar que quem teme ao Senhor desfruta na sua vida as suas promessas. Veja só um outro verso no livro de Provérbios, como que testifica essa verdade de promessa. E a primeira dela é satisfação. Diz o capítulo 19, versículo 23 de Provérbios: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito. Veja bem, Beatriz, satisfação. Não é que muitos procuram? Uma vida satisfeita, plena. E aqui a Bíblia está dizendo que uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que é conduzida à vida e ela é satisfeita, porque a sua vida se torna satisfeita. Um outro versículo também que vai nos dizer uma grande promessa sobre a pessoa que teme ao Senhor, está em Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18, quando ele diz: não inveja os pecadores em seu coração, melhor será quem teme sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Beatriz, mais uma promessa além de satisfação de uma pessoa que teme ao Senhor, ela tem segurança e estabilidade. Como é bom ouvir esses versos bíblicos e lembrar de quem pisa caminhando durante a sua jornada aqui embaixo na terra, seguindo ao Senhor, temendo ao Senhor de coração, ele começa a passar a viver e desfrutar essas promessas. E você, certamente, quando você olha para
essa festa maravilhosa que os seus pais, sua família planejou, na verdade, Deus é que providenciou para a sua vida nesse tempo essa promessa. Quantas moças queriam estar nessa cadeira, estão sentados em outra cadeira aqui? Porque esse momento é valoroso para a sua vida e também para Deus. Continua com a sua vida temendo ao Senhor. Mas ainda tem uma outra promessa. Quem teme ao Senhor, o Salmo 128, versículo 1, vai dizer o seguinte: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Felicidade aquele que teme ao Senhor. Todos os 3 versículos, e esse é alguns versículos, Beatriz, do livro de Provérbios, que é contido somente no livro. Mas há muitos outros versículos que têm promessa para você, para mim e todos aqueles que ousam a temer a Deus, agradar a Deus, honrar ao Senhor e obedecer a sua palavra. Segundo conselho e o último, né? E o último. Ouça os conselhos, Beatriz. Primeiro, teme ao Senhor, para viver com sabedoria em todas as fases da sua vida. Segundo, ouve os conselhos. Você, adolescente aqui, jovem, adulto, está aqui um dos princípios valorosos das Escrituras Sagradas e que eu chamo a sua atenção nesta festa linda, para ouvir esses conselhos. O que é conselhos? Em todo tempo, alguém está aconselhando. Em todo tempo, a mídia está direcionando conselhos. Seja positivos, seja negativos. Beatriz e todos que estão aqui, conselho serve para nós tomarmos decisões e escolhas. E você, assim como qualquer outro que está nessa festa, toma decisões diárias. A vida é feita de decisões, Beatriz. E você vai precisar tomar muitas decisões ainda. Decisões, Beatriz, elas são importantes. Porque uma decisão errada no presente, ela afeta o futuro. Por isso, eu chamo a sua atenção e todos que estão aqui a entender que viver com sabedoria é ouvir conselhos. Veja que verso da palavra de Provérbio vai também alertar: ouça os conselhos, aceita a instrução e acabará sendo sábio. Beatriz, quem ouve conselhos se torna sábia, sábio. E os conselhos, quando nós precisamos tomar uma decisões difícil, nós estamos às vezes duvidosos: será que é certo eu fazer isso? Será que é certo eu fazer aquilo? Será que é certo eu tomar esse caminho? E nós precisamos de conselhos. Veja só como que Provérbios ele vai ainda nos mostrar que o conselho é necessário na nossa jornada de vida. Diz Provérbios capítulo 15, versículo 22, o seguinte: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quem é o seu conselheiro, Beatriz? Quem é o seu conselheiro? Você que está aqui nesta noite. Conselho muda caminhos, direciona nas horas da dúvida. Os conselhos têm a capacidade de levar a gente para lugares certos. E qual são a fonte de bons conselhos hoje que você tem buscado para a sua vida? Aqui tem princípios. O primeiro dele, Beatriz,
é aquilo que você já tem feito. Busque a Bíblia como primeira fonte de conselho. Você que está aqui nesta noite, qual é o lugar que você tem buscado conselhos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o manual de vida, é o GPS para que nós possamos andar saudavelmente. A Bíblia, ela tem conselhos para todos os momentos da nossa vida, em qualquer ocasião. Porque é com a Bíblia que Deus fala conosco. Então, Beatriz, você precisa relacionar cada dia com essa Bíblia. Olha só que o Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, ela renova a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, torna os simples em sábios. Os conselhos da Bíblia pegam a pessoa mais simples e levanta ela como um sábio. É assim que a Bíblia diz. Segunda fonte, Beatriz, os pais. A primeira é a palavra, porque está relacionado ao Deus que você serve. Segundo são os pais. Quem veio primeiro, você ou seu pai, sua mãe? Seus pais. Eles têm fonte de vida. Eles estão criando ainda mais 2 irmãos e você que é primogênita. Os seus pais têm conselhos porque eles têm uma jornada já de vida. Não podemos desprezar os conselhos que vêm da nossa própria casa. Os filhos que faz isso está contra o Senhor e contra a lei mesmo do processo natural. E aí, Beatriz, veja só que Provérbios como que vai dizer: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Como é difícil receber um não na hora que a gente quer ir. Como é difícil saber lidar quando os nossos pais estão nos corrigindo. Mas nada mais é que Ele quer nos proteger, cuidando para que nós atravessamos todas as fases. Beatriz, essa geração que você está vivendo não é uma geração que cultiva os conselhos dos pais. É muito real aqueles que estão ouvindo nesta noite. É muito real aqueles filhos que estão aqui. Atente para as Escrituras Sagradas, atente para esse Deus, o quanto é importante nós temermos ao Senhor e honrarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor e obedecer a sua palavra com os nossos pais. Quem são os pais para você? Segundo a palavra de Deus, os pais são autoridades. Eles são líderes sobre as nossas vidas. E foi assim que Deus fez. É por isso que eu fiz a pergunta, Beatriz, quem veio primeiro? Você ou seus pais? Os seus pais. E isso Deus que fez. Ele fez uma hierarquia. Ele colocou a sua mãe. Ele colocou o seu pai sobre você. Sabe, Beatriz, tem um versículo que é o segunda coluna dos mandamentos, fala que nós devemos honrar os nossos pais. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, vai dizer que quando nós honramos, obedecemos os nossos pais, há uma longevidade na vida aqui embaixo. A promessa de Deus sobre a nossa vida, como filhos terrenos, com os nossos pais. A vida vai ser bem sucedida por conta da sua obediência dos pais. Naquele momento, não tem? Aquele momento que o pai fala: você não vai, Beatriz, você está querendo ir? É porque eles têm vida. Eles enxergam lá na frente. E eu sou pai, eu posso dizer isso. Terceira fonte, amigos. É impossível nós não termos conselhos das amizades. É impossível nós atravessarmos as fases da nossa vida e não termos amizades. Mas, Beatriz, nós precisamos cultivar amizades positivas, significativas, que vão somar nesse processo da nossa vida e que vai nos abençoar.
O que é uma amiga, um amigo fiel? É aquele que nos protege. É aquele que nos confronta. É aquele que nos defende quando nós não estamos no lugar. É aquele que está em todas as ocasiões, seja no tempo de dificuldades, seja no tempo de alegria, ele está lá, ela está lá. Essa é um amigo, uma amiga fiel. Mas ao mesmo tempo toma cuidado com amizades que não são significativas, são negativas. E todo tempo nós precisamos selecionar. E se você quiser provar mesmo um amigo, é só quando você estiver numa dificuldade. Que você vai ver realmente os amigos verdadeiros aparecer. Porque é assim que a Bíblia ensina. Veja só como é que ela ensina. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existem amigos mais chegados do que irmãos. Muitos amigos não significa, Beatriz, que são verdadeiros amigos. Muitos seguidores no Instagram não significa que são amigos. Percebe que há uma seletiva? Percebe que a Bíblia abre o nosso campo do olhar que tem amigos e amigas. Se você aqui nessa noite, você tem vivido esse pilar, é porque você está desfrutando coisas maravilhosas na presença desse Deus. Mas se porventura, nesta noite, você como adolescente, jovem, não tem desfrutado, não tem tido prazer em viver na sua fase de vida, dá uma olhadinha com carinho, veja se você está temendo a Deus, esse Criador que fez os céus e a terra e criou você, e criou os seus pais, e te deu uma família. Veja bem como que os seus pés estão trilhando, veja onde você está pisando. Eu vejo aqui que tem muitos adolescentes jovens, eu vejo aqui muitos filhos. Veja se você está sendo um filho obediente, porque isso agrada ao Senhor. Veja se você está sendo uma filha obediente, que isso agrada ao Senhor. Isso honra ao Senhor, isso é temer a Deus. Eu concluo minha palavra aqui nesta noite, que é a palavra do Senhor. O próprio Salomão, quando ele descreve o livro de Eclesiastes, lá no finalzinho, no capítulo 12, ele vai resumir tudo e vai dizer o seguinte: agora que já ouvi tudo sobre a questão da vida, aqui está a conclusão: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, por isso é essencial para a sua vida, homem. Conselhos, Beatriz, da Bíblia. E não é só conselhos para Beatriz, que é aniversariante, a pérola, a linda Beatriz que está aqui na minha frente, mas é para você que está sentado nessa cadeira. Algumas pessoas que atravessam algumas fases da sua vida temendo a Deus, depois se perde. Começa a andar autônomo, sem temer esse Deus. Então, para aqueles que desejam viver também com sabedoria, a Bíblia ensina: ser sábio é viver coeso ou coerente com a mesma expectativa de Deus. É olhar a vida no ponto de vista de Deus. É ter o conhecimento dessas verdades que você está ouvindo aqui nesta noite, mas aplicar essas verdades e obedecer essas verdades como estilo de vida para agradar a Deus e honrá-lo e obedecê-los. Muitas pessoas, elas sofrem, outras se frustram, outras colhem frutos amargos, pagam um preço alto em suas vidas por causa das decisões e escolhas. Temer a Deus é uma escolha. Servir a Deus, andar com Deus é uma escolha. E que você possa refletir nessa noite, nesse aniversário de 15 anos,
com a aniversariante Beatriz. Deus te abençoe. Louvamos a Deus, né? Porque nós sabemos que Ele está aqui, neste momento. Mas era para ter acabado, gente, esse momento. Mas nós também não podemos deixar de trazer à memória a vida do Winder, da Nayara, que quem está perto deles acompanhou essa trajetória, viu todo o esforço, né, Carla Beatriz, para que tudo isso acontecesse. E eles pedem que vocês aproveitem bastante, tirem fotos, marquem a Carla Beatriz no Instagram, nas redes sociais. Tudo que foi preparado aqui, gente, primeiramente foi pela permissão do Senhor. E eu louvo a Deus porque a minha família tem o privilégio de ter conhecido a família de vocês. E eu creio, assim como a minha família, todos que estão aqui nesta noite têm esse privilégio de poder caminhar lado a lado com vocês. Eu não vou chorar. Mas, Bia, louva a Deus pelos teus pais. Cresça nos caminhos do Senhor. Porque tudo isso, gente, foram noites e noites planejadas. Às vezes até com insônia. Mas valeu a pena. Porque tá tudo muito lindo. Tá tudo maravilhoso. Cada debutante, um mais lindo do que o outro. E Deus está presente. E que é o principal. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little day, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, and ever just as sure as the sun will rise. Whoa, ooh,
Pode continuar o som, DJ.